Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Quando a gente percebe a forma como a gente lida com as contingências da vida, nós vamos percebendo que a gratidão se torna como um termômetro espiritual. Porque a maneira como nós vamos reagindo a exatamente cenários que por vezes são desfavoráveis, é que nós vamos revelar como que se encontra a nossa alma, o nosso interior. Porque agradecer quando tudo está bom, quando as coisas estão estáveis, isso é fácil. Agora, aprender a nutrir um coração grato, a viver genuinamente a virtude da gratidão, independente da situação, isso revela a grandeza de alguns corações. A forma profunda como nós temos conduzido a nossa vida. Mas a pergunta que nasce, e aí vem a temática da nossa reflexão nessa manhã, que é também gratidão, é: de onde vem essa virtude? Como que nós podemos, de verdade, desenvolver um coração grato, que revela, de fato, quem nós somos? Quão grande de alma nós somos. A gente já pode, logo de partida, até por uma definição lógica, dizer que a gratidão, ela é oriunda de um coração humilde. Por quê? Porque a gratidão é fruto de um coração que reconhece que tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos, tudo aquilo que nós usufruímos da nossa vida, não é fruto de um mero esforço nosso. Você sabe disso. E, na verdade, a nossa geração, especialmente essa geração denominada geração pandêmica, nós tivemos a oportunidade ali, especialmente no ano de 2020, e nos estendemos um pouquinho ali ainda durante o ano de 2021, a perceber quão impotente nós somos, quão incompetente nós somos. Nós não temos a capacidade de garantir por nossas próprias forças, por nossos próprios intentos e desejos, que as coisas aconteçam sempre da forma como nós queremos. Às vezes, esse presente que a gente vive se apresenta de forma tão inusitada que os nossos tapetes da vida são tirados de debaixo dos nossos pés, e parece que quando são retirados, junto com o tapete vai o chão que nos equilibra. E nós vamos percebendo que o que de fato nos trouxe até aqui foi a graça de Deus, foi o cuidado de Deus, foi o amor de Deus, foi a bondade de Deus. Você só está aqui nesta manhã porque você nutre no seu coração fé, crença. Um coração que reconhece, acima de tudo e acima de todos, algo que nós sabemos muito bem e denominamos como Deus, como nosso Abba, como nosso Pai, como nosso Senhor, que tem cuidado da gente, que tem abençoado as nossas vidas. E muitas das vezes, essa manifestação de cuidado de Deus, do amor de Deus, da provisão de Deus, ela se torna intensa e de forma muito testemunhal, sabe onde? Nas nossas casas, sobre as nossas mesas, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos tanto paternal quanto maternal, na relação dos nossos filhos. Por isso que este ano o tema da nossa igreja é família. E por isso, cada primeiro domingo do mês, nós nos colocamos diante da palavra de Deus para buscar nas Sagradas Escrituras princípios, orientações,
para que consigamos conduzir a nossa vida, a nossa família, dentro dos preceitos de Deus, da vontade de Deus. Porque nós cremos que não há ambiente mais fértil, mais propício e mais desafiador para a prática das virtudes do que a nossa própria casa. Por quê? Porque lá nós somos quem nós somos. Aqui, da posição onde eu me encontro e de onde eu vejo cada um de vocês, só tem anjo e anja. Mas a gente sabe que, de verdade, nós não somos anjos e nem anjas. A gente sabe disso. E o lugar onde nós revelamos a nossa identidade com inteireza e com transparência é dentro de casa. Nas nossas relações. É ali que nós somos intensamente desafiados na conjugalidade, como marido, como esposa. Por quê? Porque é tanto tempo junto, é tanto conhecimento, são tão pormenorizadas as informações que nós temos um do outro, que nós sabemos muito bem como que a gente toca, como que a gente fere, como que precisamos agir para vencer uma batalha. É o desafio da conjugalidade. É dentro de casa, com as paredes cercando o nosso núcleo familiar, que nós vivemos de forma intensa a paternidade, a maternidade. Hoje estávamos no discipulado dos nossos homens, dos nossos alfas, e falávamos sobre isso. Quer conhecer inteiramente alguém? Chame a sua família. Se eu quiser conhecer genuinamente uma mulher, é só eu chamar o marido dela e os filhos dela. Se eu quiser conhecer inteiramente um homem, é só eu chamar a esposa dele e chamar os filhos. Basta 10 minutos de conversa, eu vou obter informações de quem realmente nós somos. Como o caso de uma mulher, acompanhada dos seus 2 filhos, estavam no velório do seu falecido marido, e aí o pastor está lá fazendo a cerimônia, o velório, e começa então a tecer comentários sobre o defunto, dizendo: olha, esse daqui era um pai exemplar, presente, amável, cuidadoso, um marido então impecável, sempre cuidadoso para com a sua esposa, com as necessidades dela. E lá pelas tantas, a mulher cutucou o filho mais velho dela e falou assim: filho, faz uma gentileza para a mamãe, vai lá naquele caixão e vê se é seu pai mesmo que está lá, porque eu estou achando que a gente está no sepultamento errado, porque o que eu estou ouvindo aqui não condiz com o homem que eu casei, que era seu pai. A gente ri, mas é uma realidade que nos cerca. E quando a gente começa a fazer esse recorte, especialmente dentro da temática gratidão, é dentro das nossas casas, no nosso núcleo familiar, no nosso dia a dia, na nossa rotina, que nós vamos começar a perceber que ali é que germina, é ali que cresce, é ali que floresce, é ali que frutifica de forma muito fácil a murmuração, a reclamação. Ah, mas só tem isso. Ah, mas hoje de novo isso. Ah, mais. E aí nós começamos a nutrir, os conteúdos dos nossos corações vão sendo postos para fora, e nós vamos nutrindo e regando o ambiente de reclamação sobre reclamação. Mas é ali também que, de forma sobrenatural, Deus deseja nos chamar e nos convocar a cultivar um coração agradecido, porque é ali que nós percebemos a boa mão de Deus sobre nós. O pão nosso que nos dá a cada dia. A oportunidade de nos recolhermos sobre as nossas camas, de termos um teto sob o qual nos protegemos. É ali que a gente vai contemplando dia a dia o amor de Deus sendo manifestado por meio das próprias relações, do carinho, do afeto, do acolhimento, da proteção. Por isso eu queria ler com vocês nesta manhã um texto que fala diretamente sobre gratidão, mas é um texto que sempre me deixou muito intrigado, porque é um texto muito provocativo.
muito desafiador, e que eu acredito, em algum momento que você leu esse texto, você também foi mexido, como eu fui mexido várias e várias vezes. E o texto ao qual me refiro é a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. E eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia. Está lá no finalzinho do seu Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional, com uma adaptação da NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, mas eu quero convidar você a acessar a Bíblia. A gente não pode perder a prática de acessar o texto sagrado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. O texto também será projetado para que você acompanhe a leitura que faço da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Diz-nos assim a Sagrada Escritura: sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Este é um trecho de uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma novel igreja, a igreja de Tessalônica, uma igreja que está vivendo um período de perseguição, enfrentando privações, nutrindo no seu coração amedrontamento por conta do momento político que se encontrava. E mesmo assim, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo a essa comunidade cristã: sejam agradecidos e aprendam a ser agradecidos em todas as circunstâncias. Quem lendo esse texto não se sentiu desafiado, desconfortado? Como assim ser agradecido em todas as circunstâncias? Como? A primeira parte é muito clara. Paulo inicia dizendo: sejam agradecidos, sejam gratos, expressem gratidão, porque a gratidão, ela, como nós dissemos há pouco, encarna a humildade. A gratidão reconhece a dependência de Deus. A gratidão, como nós acabamos de cantar, ela expressa o reconhecimento do nosso coração que só estamos aqui nesse momento porque há uma renovação do fôlego da vida em nós. Porque não temos a competência de garantir sequer uma hora a mais da nossa existência. A gente também entende a parte que diz: pois esta é a vontade de Deus para vocês. Porque Deus se agrada com aqueles que carregam dentro de si um coração agradecido. Porque a gratidão, ela é fruto de fé. A gratidão, ela é fruto de confiança. A gratidão, ela é fruto de uma submissão à vontade de Deus. A gratidão, ela é fruto de uma mente que sabe: eu não sou fruto do acaso, eu não sou fruto da ordem dos planetas, da numerologia, não. Eu sou obra-prima de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu vivo a vida que eu ganhei com gratidão. Porque eu não fiz nada, não é por mérito. Não há competência em nós. É cuidado de Deus. Então entender que temos que dar graças, que temos que nutrir um coração grato, isso é fácil. Entender que isso é da vontade de Deus também é fácil. O que nos desafia, o que nos provoca, o que nos sacode, o que nos tira da zona de conforto é exatamente a expressão: façam isso tudo em todas as circunstâncias. Como que eu vou agradecer quando eu sou abalado pela ansiedade? Como eu vou agradecer quando a depressão bate à porta da minha casa? Como que eu vou agradecer quando o meu casamento está passando por uma fase de incompreensão, de silêncio?
Como que eu vou nutrir um coração grato quando a injustiça repousa sobre alguém que eu amo? Como diante das contingências da vida e da existência, eu ainda consigo manter, conforme proposto pelo apóstolo Paulo aqui, um coração agradecido? Só tem uma forma. Isso tem a ver com a maneira como nós olhamos para a vida. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Ou nós vamos andar pela vida enxergando meio copo vazio, ou vamos andar pela vida enxergando meio copo cheio. Porque o cenário é o mesmo para todo mundo. Agora, a forma como nós reagimos à vida, isso não é idêntico. Como a história dos dois jovens que estão diante de um gigante. O primeiro diz assim: pernas para quem te quer, ele é muito maior do que eu não vou ficar aqui dando sopa. E o segundo, olhando para o mesmo gigante, disse: ótimo que ele é gigante, porque não tem como errar a pedrada. É tudo uma questão de perspectiva, de um novo olhar. E o problema de muitas pessoas que perdem a oportunidade de nutrir um coração grato é que olham para a vida pelos fragmentos da vida. Olham para a existência a partir do ponto em que estão. E os nossos olhos, culturalmente, foram sempre acostumados a se voltar excessivamente para o presente, para o momento em que estamos. O problema das pessoas que olham apenas para o aqui e para o agora é que quando elas tomam uma decisão pautada no aqui e agora, estão tomando uma decisão precipitada. Muitas vezes inadequada, porque não estão tendo a capacidade de enxergar o todo. Não estão. Esse é o nosso problema. Nós precisamos ressignificar os nossos olhares, para que aquela situação que talvez tenha o nome de uma desavença numa relação, uma briga conjugal, uma frustração, uma dor, um diagnóstico médico, não nos faça perder a capacidade de enxergar a vida como um todo. Porque a nossa vida não se resume ao fragmento no qual nós estamos vivendo, experimentando. Eu me recordo muito bem, alguns são dessa geração aqui, quando estávamos para virar o ano de 1999 para o ano 2000, foi um caos. Um caos. Pessoas que começaram a fazer prognósticos, profecias diabólicas, maquiavélicas, de que o mundo ia acabar. Aí passou de 99 para 2000, aí vinha um milênio, aí de 2000 para 2001. O Windows vai dar pane, lembra disso? Vai dar pane no sistema geral, vai acabar a energia. Aí vem os profetas do Apocalipse. E nós já estamos em 2025, rumo a 2026. E naquela ocasião tivemos pessoas que deram cabo à sua vida, por quê? Porque olharam apenas para aquele momento. Não tiveram a capacidade de dar passos para trás e enxergar o cenário como um todo. Por isso Paulo insiste aqui. Devemos aprender a ser agradecidos em todas as circunstâncias. E quando ele faz esse convite e nos desafia a nutrir um coração grato em todas as circunstâncias, o que ele está, em outras palavras, dizendo é: desenvolva um novo olhar. Ressignifique o seu olhar. E olha que ele tinha autoridade moral para isso aqui, porque ele havia aprendido a viver em qualquer circunstância. Ele aprendeu a viver em liberdade e aprendeu a viver em cárcere, aprisionado. E quando ele está em liberdade, quando ele está preso, ele aprende que a vida, em alguns momentos, você experimenta vitória, em outros momentos você experimenta derrota. Aí você vai lá para o livro dos Eclesiastes, o livro sapiencial, um dos livros sapienciais das Sagradas Escrituras, vai repetir isso para nós. Há tempo para algumas coisas, há tempo de você plantar, há tempo de você colher, há tempo de você juntar, há tempo de você espalhar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de adoecer, há tempo de experimentar da cura. É essa experiência e essa dinâmica que marca a nossa existência.
Por isso que ele foi capaz de, dentro da prisão, sentir a mesma alegria que ele sentia quando estava pregando na sinagoga. Uma das mais lindas composições redacionais do apóstolo Paulo, conhecida como a Carta da Alegria, ele escreve preso, ele diz: alegrem-se. Como que alguém pode pedir para alguém se alegrar preso? É porque a prisão não cercava o seu coração, a prisão não aprisionava a sua mente. Esse é o grande milagre que Deus quer realizar nas nossas vidas. Independente das circunstâncias ao nosso redor, há um poder sobrenatural de Deus que nos habilita a viver qualquer circunstância com um novo olhar. Com um novo olhar, por quê? Porque o que nos define não é o que está fora de nós, o que define é o que está dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós, que a presença de Deus por meio do seu Espírito, é maior do que qualquer circunstância fora de nós. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver assumindo com propriedade essa promessa. Por quê? Porque você e eu vamos passar por situações adversas. O próprio Senhor Jesus disse isso. Fica tranquilo, porque vocês vão passar por problemas. Então, uma das coisas certas na vida é dificuldade, é opressão, é injustiça, é perseguição. Fizeram isso comigo, você acha que não farão isso com vocês? Palavras do Senhor Jesus. Mas ele não termina aí, ele diz: olha, tenha bom ânimo. Erga a cabeça. Continue a sua caminhada. Por quê? Porque eu venci. Nós acabamos de celebrar a ceia memorial. Essa ceia traz recorrentemente à nossa memória que aquele que morreu ressuscitou e que o ressuscitado voltará. A última palavra para nós não é a morte, a última palavra para nós é ressurreição. Essa realidade na qual nós estamos inseridos não é plano de Deus para nós. Essa coisa desordenada, totalmente desconfigurada, a injustiça que se apresenta cada vez mais agigantada diante dos nossos olhos, uma sociedade marcada por uma política cada vez mais maculada, onde a violência tem marcado de forma grotesca, injusta, vidas inocentes da nossa sociedade. Isso aqui é um desarranjo que marca e que testifica, sobretudo, o pecado entre nós. O que Deus tem reservado para nós está para além disso. É um novo tempo. É uma vida que será marcada pela presença permanente de Deus, longe e distante dessa desconfiguração. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos isentos, nós não temos uma cápsula ultra gospel que nos protege, não. As narrativas bíblicas são claras com relação a isso. Eu gosto sempre de trazer à tona o exemplo do próprio Cristo Jesus no mar da Galileia, dentro no barco. E ali o seu barco, a despeito da sua presença, é alvejado com a mesma tempestade que qualquer barco naquela noite, para mostrar que o fato de você amar a Deus, servir a Deus, seguir a Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, isso não te isenta de uma enfermidade, de um problema, de um assalto, nada disso. Não adianta bater na madeira, não adianta fazer sinal, não adianta tomar água, não adianta. Por quê? Porque essa realidade ela é marcada por essas contingências. E como que a gente vive essa vida marcada pelas contingências? Com um novo olhar. Porque enquanto nós estivermos andando por essa vida com um olhar raso, rasteiro, nós comprometeremos o conteúdo das nossas almas. Por isso eu queria trazer para você duas verdades que, se aplicadas, vão te ajudar, como vão me ajudar a nutrir e a viver uma vida de gratidão. E a primeira verdade é essa: nós só teremos condições de dar graças em qualquer circunstância quando entendermos que a vida não pode ser interpretada por fragmentos, mas sim pelo seu todo. Grave uma coisa no seu coração: não há bem que sempre dure e mal que sempre perdure. Uma hora amanhã vai ter que dar lugar à noite, e vai chegar uma hora que a noite vai ter que dar lugar ao dia. Eu não posso interpretar a minha vida apenas pelos momentos bons. E nem posso reduzir a minha vida apenas pelos momentos ruins. Porque se eu reduzo a minha existência apenas aos momentos felizes, eu vou me tornar um otimista ingênuo. E ao mesmo tempo, se eu reduzir a minha existência apenas aos momentos difíceis,
eu vou me tornar um pessimista insuportável. Você conhece pessimista insuportável? Tem gente que é tão amarga, tão azeda. Sabe, gambá espiritual. Tem gente que chega, ele fede o ambiente. Porque essa pessoa não consegue enxergar nada de bom em nada. Em ninguém. É só reclamação sobre reclamação. Só que a vida, ela é uma mistura de ambos. A vida, ela é marcada por tempos bons e tempos ruins, tempos de bonança e tempos de escassez. Tempos de enfermidade, tempos de vida plena, saúde plena. Foi assim que nós chegamos até aqui. É como uma escalada. Imagina que estamos subindo uma montanha. Vamos pegar aqui o pico aqui da Serra dos Órgãos aqui, do Sino. É o ponto mais alto do Rio de Janeiro. São, acho que 7.000 metros de altitude. Quando você chega no 1.000 e alguma coisa, você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí você chega ali na metade do caminho, 3.850 metros, você já começa a se martirizar. Você fala assim, infeliz, você continuou. Quando você está ali mais ou menos nos 6.000, você pede para Jesus voltar. Você fala, Alexa, toca a última trombeta aí, manda Jesus voltar. Até que se você chegou no quilômetro 6.000, eu vou andar agora até os 7.000, mas quando você chega lá em cima, você é surpreendido e surpreendida por uma visão geral. Aí há uma contemplação, há um regozijo, por quê? Porque há uma recompensa. Assim é a nossa caminhada pela vida. A gente está numa trajetória marcada por altos e baixos, por pedregulhos, por assaltos na estrada, por tempos de escuridão, por trajetos que são marcados por buracos invisíveis que, vez por outra, nos derrubam. Mas o que nós precisamos entender é que, no fim do dia, o que está acontecendo conosco é que estamos andando pela vida, conduzidos pela boa mão de Deus, que está nos levando até aquele momento em que nós vamos ver a paisagem completa, o quadro completo, que é o plano eterno de Deus para nós. Por isso que Paulo está dizendo para você e para mim nessa manhã, sejam agradecidos, em todas as circunstâncias. É como se eles estivessem dizendo assim, olha, espera só mais um pouquinho, em breve você vai contemplar toda a paisagem. Em breve você terá a oportunidade de alcançar o projeto de Deus para a sua vida, o projeto eterno, e aí você vai ver algo que vai te deixar boca aberta, porque o que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior e melhor do que a nossa mente e o nosso coração alcança. E a segunda verdade é o propósito de Deus, que continua, e a gente precisa entender isso, apesar de nós, e apesar daquilo que nós e os outros estragamos. É inegável que Deus nos dá bênçãos. Você é prova disso. Mas, ao mesmo tempo, é inegável a nossa habilidade, a nossa maestria de estragar o que Deus nos dá. De tentar conduzir de acordo com as nossas forças. Aí a gente quer dar um jeitinho. Aí a gente estraga o casamento com as nossas palavras. Estraga o coração dos nossos filhos por conta de uma postura, por conta de uma arrogância. Estragamos relacionamentos por conta de palavras precipitadas. Temos a capacidade de estragar ambientes por conta de uma visão, por conta de uma palavra dura. Estragarmos as nossas próprias vidas por conta de um egoísmo. Tem pessoas que são egos absolutos. E aí nós vamos estragando a nossa vida, a nossa existência, o nosso coração, a nossa alma, as pessoas que estão conosco, as realidades e as circunstâncias que nos cercam. E outras vezes são as próprias pessoas que estão ao nosso redor, convivendo conosco, que têm essa habilidade de nos ferir com as suas críticas. Críticas ferrenhas. Pessoas prontas no julgamento. Xerifes da vida uns dos outros. Pessoas que são doutas no que diz respeito à existência, são sapienciais, como se fossem oráculos dos céus. Sabem tudo, sobre tudo.
Mas ao mesmo tempo são pessoas que conduzem as suas palavras e as suas posturas com injustiça. Cuidado com os moralistas de plantão. Porque são pessoas tentando projetar sobre a vida dos outros olhares para esconder aquilo que genuinamente são. A vida já tem nos mostrado, e nós especialmente que lidamos com pessoas, essa verdade. De que há posturas que escondem invejas, adoecimentos, enfermidades da alma. E que se refletem sobre os seus próprios olhares, sobre as suas próprias posturas. Então a gente precisa entender isso. Os planos podem ruir. Os sonhos podem ser frustrados, seja por uma postura nossa ou dos outros. Porque às vezes nós somos tomados pela cobiça. Às vezes nós somos tomados pelos ciúmes. Alguém se deu bem perto da gente, isso nos incomoda. Alguém conquistou, isso nos incomoda. Isso vai marcando a nossa vida, vai marcando o nosso coração. Vai afetando os nossos relacionamentos, mas Paulo insiste, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Por quê? Porque apesar dos nossos erros e apesar dos erros dos outros, a graça de Deus continua se manifestando sobre as nossas vidas. Apesar dos nossos erros e apesar dos erros dos outros, o propósito de Deus permanece sobre a sua vida. Creia nisso, acredite nisso. O que nos trouxe até aqui, o que nos mantém vivos, é a graça de Deus, é o amor de Deus, porque nós não temos em nós condições nem mérito algum para isso. Romanos 8, 28, que vai ser projetado, é uma reinterpretação da NVI, diz: em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, para trazer à existência o que é bom. Nós precisamos acreditar nisso, que no meio do caos, no meio da desordem, no meio da injustiça, no meio da maldade, no meio desse mundo e dessa sociedade marcada por uma desordem, há um Deus que não perdeu o controle da história. Há um Deus que nos ama, que anda conosco, que quer o nosso bem e que tem a habilidade sobrenatural de, no meio de tudo isso, trazer à existência aquilo que é bom. Trazer à existência aquilo que é bom. Do outro lado da moeda, nós temos o inimigo das nossas almas, Satanás. Satanás é um obstáculo espiritual. Esse é o significado de Satanás, obstáculo. E vez por outra ele se coloca entre nós e Deus, entre o nosso coração e o coração de Deus. E a estratégia satânica do diabo não é, coloca isso no seu coração. Eu sei que existem comunidades de fé por aí, igrejas aí pelo nosso Brasil que enfatizam de sobremaneira a figura do diabo. Aqui não. Nós cremos na existência dele. Nós precisamos sim, conforme a palavra de Deus nos diz lá, através do apóstolo Pedro, sermos vigilantes, porque ele anda assim ao nosso derredor, procurando brechas para entrar, atacar, destruir, matar, porque essa é a missão dele, mas ao mesmo tempo nós cremos que ele já foi derrotado, o maior é o que está em nós. Por isso que não carregue no seu coração a ilusão de que o diabo só vai se apresentar de chifre, com rabo, com tridente, pé de bode e fedendo enxofre. Porque não vai. Você sabe por que o capítulo 3 do livro dos Gênesis nos diz que o diabo se apresenta no Éden em forma de serpente? Porque se ele se apresentasse de qualquer outra forma, senão com uma forma idêntica da criação, que fosse comum, ele não teria sequer proximidade com o casal. Então, a maneira sorrateira que Satanás se aproxima, ela por vezes nos seduz porque é tão silencioso, é tão imperceptível. E uma das estratégias de Satanás é justamente mexer nesse ponto, como fez no Éden. Plantar no nosso coração uma dúvida com relação à bondade de Deus. É o inimigo o tempo todo provocando o nosso coração a dúvidas. Se Deus realmente é bom, Evandro, por que ele deixou isso acontecer com você? Se Deus realmente te ama,
Por que que o seu casamento está em crise? Se Deus se preocupa de verdade com você, como a Bíblia diz, por que que o seu filho está passando pelo que está passando? E aí ele vai provocando as nossas mentes e os nossos corações, tentando plantar dentro da nossa alma dúvidas a respeito do cuidado de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Sabe qual é a vacina para isso? É a confiança inabalável de que Deus nos ama. E a maior prova de que Deus nos ama é de que Ele saiu do seu trono de graça na pessoa do seu Filho e se diminuiu até a estatura de uma criança deitada sobre o berço que foi feito ali dentro de uma manjedoura, um coxo de animais, para dizer para você, não é para todo mundo de forma coletiva, não é individual, eu amo você. Eu amo você. E na hora que o diabo tentar provocar o seu coração a dúvidas do por que isso tudo está acontecendo, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo essa injustiça, essa maldade? Onde que Deus está no meio de tudo isso? Lembre-se, Deus está onde Ele sempre esteve, inclusive no mesmo lugar quando maltrataram o filho dele, quando injustiçaram o filho dele, quando crucificaram o filho dele. Ele sabe o que é ser injustiçado. Ele sabe o que é ser perseguido. Ele sabe o que é ser traído. E ele sabe, não é por uma capacidade divina de saber de todas as coisas, a onisciência, não. Ele sabe porque ele experimentou isso. Ele viu um amigo íntimo dele ter a audácia de negá-lo. Eu não conheço Jesus, vocês estão enganados, eu nunca vi esse homem, para de me provocar. Para de me encher a paciência, eu já sei quem que é esse tal de Jesus. E aí o Evangelho diz que nesse exato momento, Pedro, amigo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João são os amigos próximos de Jesus Cristo. Pedro então cruza o olhar dele com Jesus e ele é tomado por uma dor na alma, que ele sai chorando copiosamente, porque ele havia traído o amigo dele. Ele sequer teve a dignidade, a hombridade, sem ameaça alguma, porque ninguém ameaçou ele de nada. Só fizeram uma pergunta: você conhece esse cara? E outro que, por conta de 30 moedas de prata, teve a capacidade de comprometer uma amizade de 3 anos, vendo de perto o cuidado de Deus, o milagre de Deus, o amor de Deus. Então, quando a vida bater forte em você, lembre-se que antes de bater em você, ela bateu em Deus na pessoa de Jesus. E lembre-se que esse tempo de dor, de injustiça, de sofrimento, é uma poeira na existência. O desafio é aprendermos a desenvolver um novo olhar, um coração grato. Por quê? Porque se a gente sente dor, é porque a gente está vivo. Se a gente sente falta, é porque a gente tem. Você já parou para pensar nisso? Porque defunto não sente nada disso. E aí tem pessoas reclamando, porque tem que ir a pé para a escola. Ah, porque não está com o carro do ano. Ah, porque tem que morar numa casa maior, porque a televisão só tem 85 polegadas. A gente precisa de vez em quando fazer uns passeios por aí. Eu lembro um caso que marcou muito a minha vida. O Gustavo, com 23 dias de vida, teve que fazer uma cirurgia por conta de uma hérnia inguinal. E por um protocolo de cuidado médico, ele precisou ficar na UTI 24 horas em observação. E nós ficamos ali um período que nos era permitido com ele. E ao lado do leito do Gustavo tinha uma criança que estava naquele leito há 9 anos. Nasceu e foi direto para aquele leito. Não se movia, não falava, não enxergava. Mas os pais, durante esses 9 anos que nós conhecemos da sua história, saíam da sua rotina de trabalho, iam para dentro daquela UTI, beijar o filho, dizer recorrentemente o quanto o amavam, acariciá-lo. E a equipe médica, as enfermeiras, você imagina, são 9 anos, dando testemunho para nós. Vocês não fazem ideia do quanto nós temos aprendido a ver isso aqui se repetir
dia após dia, de segunda a segunda. Pessoas que tinham todo o direito do mundo de sentar, murmurar, reclamar, bravejar, praguejar, mas que estavam gratos porque tinham a oportunidade ainda, com toda a limitação, de estar com o filho, de ter condições de dar um tratamento médico para o filho. É uma questão de ressignificação do olhar. Só isso. Ressignificação do olhar. Tem o vídeo de um jovem cristão. Ele nasceu sem os braços, sem os membros superiores e inferiores. Hoje é um pastor. Sem os membros inferiores e superiores. Se alguém lembrar o nome dele, me fala aí. Nick Fujik, alguma é bem diferente. Depois eu vou mandar para vocês. Ele conta a história dele que em um determinado momento da vida ele se jogou na piscina, tentando se afogar, porque ele não conseguia ver a possibilidade de viver a vida sem os braços, sem as pernas. Até que ele é encontrado por Deus, ou ele encontra Deus, e a vida dele muda por completo. Fez 3 faculdades, 2 pós-graduações, se casou, tem filho. E hoje prega. E prega uma mensagem que ele aprendeu a ressignificar o olhar dele. Porque agora ele se vê como uma pessoa inteira. Por quê? Porque ele é inteiro por dentro. Ele não define a inteireza dele baseado no que falta do lado de fora, mas por aquilo que ele tem do lado de dentro. É isso que Deus deseja para a gente. E alguém que nos ensina isso de forma espetacular é Jesus. Lembra de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes? Tem uma multidão que está seguindo a Jesus, as horas estão passando. De repente a fome começa a se apresentar no estômago de um, daqui a pouco no estômago do outro. E aí os discípulos começam a ver a murmuração e começa a ficar incomodado. E aí alguém dá, o primeiro passo e começa a fazer a contagem. E fala assim, olha, a gente já contou aqui 5.000 homens, sem falar das mulheres, sem falar das crianças. E aí um deles tomou coragem e falou assim, Jesus, eu acho que está na hora de a gente ir embora. Porque eu estou vendo aqui, a fome está presente já no estômago de todo mundo. E a única coisa que a gente conseguiu encontrar aqui no meio dessa multidão foi 5 pães e 2 peixes. Então, se o Senhor me permite, eu queria só te dar uma dica. Vamos embora. Qual foi a resposta de Jesus? Tragam os 5 pães e os 2 peixes. Os discípulos, sem entender nada, pegam e entregam para Jesus. E aí Jesus, de repente, diante daquela multidão faminta, coloca sobre a sua cabeça os 5 pães e 2 peixes e faz o quê? Dá graças. Eu fico imaginando os discípulos olhando para aquela cena, confusos, e falando assim, gente, nós estamos na água. Imagina o que vai acontecer quando Jesus terminar essa oração. Gente, olha só, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, os 7 primeiros que chegarem vão comer, eles vão nos esmagar. Era uma vez Jesus e os 12 discípulos. Mas é interessante porque, primeiro, Jesus não olhou para a escassez. E Jesus nem reclamou pela falta. Poxa, pai, o Senhor me mandou aqui nessa parada e ainda me coloca só diante de 5 pães e 2 peixes. O Senhor não me ama, não? Eu estou dedicando a minha vida para o Senhor. E o Senhor me coloca nessa enrascada diante de 5.000 homens, sem contar as mulheres que vão rodar a chinelada na minha direção aqui. Por favor, papai do céu. Ele não faz isso. Sabe qual foi o primeiro pensamento de Cristo Jesus? Pai, eu te dou graças porque eu tenho aqui na minha mão 5 pães e 2 peixes. Eu te louvo porque no meio de todo mundo aqui, o Senhor proveu o cuidado, a manifestação da sua graça. E por isso eu te dou graças. Por isso eu te dou graças. E sabe o que aconteceu na hora que Jesus terminou de agradecer? O milagre aconteceu. Ele começa a distribuir pão, começa a distribuir peixe. Foi o primeiro, tem quem acha que foi o McDonald's que criou o McFish, está enganado. Foi aqui que nasceu o McFish.
primeiro pão com peixe da história está aqui. Distribuir, quem quer McFish? E vai dando McFish para todo mundo, e McFish para todo mundo. E todo mundo vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e pode comer quantas vezes você quiser. E dá-lhe McFish para lá, e dá-lhe McFish para cá. Quando todo mundo está aguentando mais ver McFish na frente. Os discípulos vão fazer um recolhimento que sobrou. Ainda sobraram 1 cesto para cada reclamão dos discípulos. Sobrou 12 aqui, para vocês aprenderem a crer, aprender a agradecer. Está aqui, 12 cestos para vocês. Quando a gratidão vem em primeiro lugar, a consequência imediata é o milagre de Deus sobre as nossas vidas. E esse é o convite de Deus para mim e para você. Olhar o pouco que nós temos, olhar o imperfeito que nós temos, aquilo que não corresponde às nossas expectativas, porque você pode ter expectativa sua. Eu queria ter um carro de tantos mil, eu queria morar numa casa de tantos metros quadrados, eu também queria estar agora subindo a Torre Eiffel, eu queria, mas não tem como. Não dá para ter tudo que a gente quer, não dá. Então o que a gente vai agradecer? A gente vai agradecer por aquilo que a gente tem. Porque se a gente não agradece por aquilo que a gente tem, fica cobiçando aquilo que a gente não tem, a gente não tem nem o que a gente cobiça, nem usufrui daquilo que a gente tem. No final a gente não tem nada. Então é olhar para aquilo que temos nas nossas mãos e dizer obrigado, Senhor. Porque é a partir dessa postura de gratidão que o milagre vai acontecer nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos iniciando hoje, uma campanha intitulada 21 dias de gratidão. Mas nós vamos mudar os nossos olhares em nome de Jesus. Vamos sim. Dizem que são necessários 21 dias para que você estabeleça um hábito e 90 dias para que você estabeleça um estilo de vida. Então nós vamos em 21 dias ressignificar o nosso olhar. Porque o nosso slogan é: quem agradece não reclama. Quando a gente tem uma postura de gratidão, olhando para aquilo que a gente tem, a gente para de reclamar por aquilo que a gente não tem. Porque a gente tem um hábito danado de reclamar. É porque a comida está quente, é porque a comida está fria, é porque tem de mais, porque tem de menos. Se chove, reclama, se não chove, reclama porque não está chovendo. Aí vem sol porque está reclamando que tem sol, porque não tem chuva. O povo reclamão que somos nós. Aí reclama do trabalho, reclama do clima, reclama da família, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de quem está do seu lado, quem está atrás de você, quem está à frente de você, reclama de tudo. Mas agora não, para essa jornada de 21 dias de gratidão, você vai receber, está nesse QR Code aí, um devocional de 21 dias. Você vai se assentar com a sua família, vocês vão encontrar um tempo para vocês, e vocês serão provocados, juntos, a se colocar diante da palavra de Deus, a refletir sobre a palavra de Deus, a compartilhar o conteúdo dos seus corações e pedir: Deus, ressignifique o meu olhar. Ressignifique o meu olhar. E a proposta é muito simples. E eu vou te ajudar a viver esse negócio. Está vendo o que está aqui na minha mão? Isso é uma pulseira. Cada um de vocês, à saída, vai receber essa pulseira. Nessa pulseira está gravado o slogan: quem agradece não reclama. Quem agradece não reclama. Como é que funciona? Simples. Você vai colocar essa pulseira, tá? Tá lá no seu braço direito. Na hora que você se pegar reclamando, você vai tirar a pulseira de um braço e vai colocar no outro braço. Reclamou de novo, vai tirar do outro braço e vai colocar nesse braço. Reclamou de novo, vai tirar desse braço e vai colocar no outro braço. Aí você vai começar a perceber o quê? Gente, eu sou um reclamão mesmo. Eu sou uma reclamona mesmo. Aí você vai perceber que na primeira semana você trocou, o braço está até inchado de tanto trocar. Domingo que vem eu vou começar a olhar para o pulso de todo mundo, ver quem está com aquela coloração já quase roxa, né? Já está esverdeada, de tanto trocar a pulseira. Eu falo aí, reclamão, reclamona. Mas quando a gente chegar ali na terceira semana, a gente vai falar assim: poxa, não troquei a pulseira de lugar. Claro que você não trocou a pulseira de lugar. Sabe por quê? Porque você ressignificou o seu olhar. E, gente, é para qualquer coisa. Mas tem que acordar agora. Troca a pulseira. Está lá tomando banho. Nossa, mas se chover não esquenta. Vai trocar dentro do chuveiro a pulseira. E ela é de silicone. É para tomar banho com ela. É para ir trabalhar com ela. Tá? Não vai tirar isso aqui não. Porque não é uma coleira gospel. Você vai andar com esse negócio aqui para Deus te marcar nesses dias aí.
21 dias sem reclamação. Talvez para alguns não vão ser 21, vão ser 10, 9. Gente, se você conseguir mudar a chave no 20º dia, vamos dar glória a Deus por isso. Mas você vai mudar esse hábito. Imagine lares onde a crítica vai começar do lugar para elogio. Amor, sua comida está maravilhosa. A gente vai começar a perceber quão abençoados nós somos. Quão abençoados nós somos. Aprender a agradecer ao invés de murmurar. Lares onde nós vamos destacar o valor um do outro. Porque famílias gratas são famílias mais fortes. Famílias gratas são famílias mais unidas. Famílias gratas são famílias mais cheias da presença de Deus.